Obrigada. Irmãos e irmãs, boa noite. Tudo bem com vocês? Que alegria estarmos aqui nesta noite, nesta casa, né, que nos acolhe. Obrigada, doutor Raimundo. Obrigada. Eva, aí não tem como esquecer mais, né? Eva. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar a palavra para Emílio. Ele começa, ele me chama, ou a gente faz daquele jeito? Não vou falando. Bom, então, nós estamos em missão, estamos a serviço do Cristo. Emílio, há 18 anos, escreve o Tratado dos Evangelhos. Mas ele não fez só isso esse tempo, ele escreveu, estudou, é professor universitário, fez doutorado, mas há 18 anos que Emílio está na construção dessa obra, o Tratado dos Evangelhos. Quando vocês começarem a ler, nas primeiras páginas, vocês já vão gostar, porque eu faço a apresentação. Então, eu tenho doutorado em Ciências da Saúde e em Ciências da Religião, porque para andar com esse homem tem que estudar bastante, né, para ter diálogo. Então, eu faço uma apresentação explicando a respeito dos 4 evangelistas, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, e falo um pouco sobre eles, como eles fizeram esse trabalho, e faço uma visão metodológica, né? De metodologia científica. Mas eu poderia explicar detalhes, falar sobre o livro, o sumário e tudo, mas a nossa tarefa é outra. Nós estamos vivendo momentos em que os nossos lares precisam de proteção. Quem aqui faz o culto do Evangelho no lar toda semana? Ok, então vocês têm um horário fixo, né, semanal, onde se coloca a água para ser fluidificada, onde se faz a oração inicial, onde se faz a leitura de obras edificantes da doutrina. Depois se faz uma oração final, bebe-se a água fluidificada, não é isso? Precisamos continuar fazendo isso. E vejo que vocês são frequentadores e trabalhadores assíduos da casa espírita. Aliás, que maravilha, que casa incrível. As coisas de Deus são assim, elas são de excelência, são organizadas, são bem feitas, são belas. Mas a mensagem que eu quero resumidamente, porque professora universitária também, né, senão a gente toma o microfone e não deixa o palestrante falar, é que nós precisamos concentrar no nosso culto do Evangelho no lar na figura amorável do Mestre Jesus. E o Tratado dos Evangelhos ele foi feito, né, de forma que podemos ler um pequeno trecho toda semana. Vamos levar 277 semanas para ler todo o tratado. Então, meus queridos, porque o nosso lar, nossa casa, está sendo bombardeada todos os dias. É o filho que está no quarto, mas está com o celular ligado e nós não sabemos o que ele está vendo naquele celular, não é verdade? É o trânsito que nos estressa. É um ambiente de trabalho cheio de desafios. Então, o culto do Evangelho no lar, feito com o Tratado dos Evangelhos, ele vai trazer uma proteção espiritual voltada para o Cristo. Eu sei que vocês já têm os livros, né, que são utilizados, né, o livro dos Evangelhos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos Espíritos, a codificação e outras obras, né? Nosso culto nós usávamos mais ou menos 5 livros. E o mais interessante é que quando os filhos estavam na adolescência, por exemplo, e precisávamos passar uma mensagem, e às vezes a gente fala, né? E aí a mensagem dava exatamente aquela que precisava ser ouvida. Então, meus queridos, nosso lar precisa de proteção. A nossa casa, o nosso ir e vir, o nosso ambiente de trabalho, as nossas relações. Então, nada melhor do que Jesus nos nossos corações, Jesus em doses homeopáticas. Aqui há todo esse trabalho. Mas
voltar o nosso coração para o Mestre, para as mensagens detalhadas, né? Emílio escreve muito bem, mas ele trouxe uma linguagem acessível para todas as faixas etárias. Então, que o Mestre Jesus possa estar conosco. Orem por nós, por esse trabalho que nós estamos fazendo no Brasil todo. O livro já está em outros países também. Mas que ele possa entrar em nossos lares por meio do Tratado dos Evangelhos. E eu já vou passar logo a palavra para o orador da noite. Muita paz, que Jesus nos abençoe, que abençoe vocês, que abençoe esta casa. Obrigada. Fica aqui mesmo. Fica aqui mesmo. Fica aqui mesmo. Meus irmãos, que Jesus esteja entre nós. O dia de hoje está sendo um dia lindo. Falar um pouco do dia de hoje antes de começarmos. Graças ao coração generoso do Dr. José Raimundo, tivemos a oportunidade de ter a notícia de que esse livro já chegou em todos os estados brasileiros. O livro já se encontra nos 27 estados brasileiros, porque o Dr. José Raimundo já divulgou essa obra para todos os presidentes de federações do Brasil. Então, hoje, o livro já se encontra em todos os lugares. De João Pessoa, que irradia a energia da fé, da esperança, da caridade. E hoje de manhã, o Dr. José Raimundo nos levou ao Museu de São Francisco, obra de arte, trabalho fantástico, um ambiente de fé, um ambiente de oração, de renúncia e de muito trabalho. Depois visitamos a federação, a nova sede da Federação Espírita Paraibana. Linda, lindo trabalho. Resultado de muitos anos de renúncias, sacrifícios e de, sobretudo, fidelidade ao Cristo. Fidelidade a Jesus. Então, nós conhecemos o Dr. José Raimundo há quase 40 anos. Ele nos acolheu, eu tinha 23 anos, um menino, uma criança, e ele nos acolheu aqui, com amor, com carinho. E um dia, na Federação Espírita Brasileira, ele estava na reunião do Conselho Federativo Nacional, que é a reunião anual que a Federação Espírita Brasileira promove junto a todas as federações do Brasil. E lá, pela primeira vez, eu pude ver, testemunhar a leitura, ou as leituras dos relatórios do que se faz em prol do Evangelho, em prol da doutrina espírita, durante todo o ano. É um trabalho de unificação fraterna, um trabalho que vem fortalecer o nosso movimento. Então, conversando com o Dr. José Raimundo, nós temos a oportunidade de aprender sempre. Ele é o presidente de Federação Espírita, na atualidade, mais atuante, não só em relação ao estado da Paraíba, mas influenciando outros estados. Então, parabéns, e a quem eu peço uma salva de palmas ao Dr. José Raimundo. Ontem à noite eu estava olhando o mar e disse assim para Mário Zé, eu vim aqui com o pretexto de divulgar o tratado, mas na verdade eu vim aqui ver o Dr. José Raimundo. É um sentimento de amor, de gratidão. Vocês precisavam ver quando eu cheguei lá. Ele falou, Emílio, senta aqui do meu lado. Você é da Bahia, está em Goiânia, mas agora você vai estar na Paraíba. E eu me senti feliz em estar ali, ao lado desse grande homem. E hoje, pesquisando na internet, mais de 600 processos ainda com o nome dele. Milhares de processos, mais de 40 anos trabalhando como promotor e procurador de justiça
em prol não só da evolução do ambiente jurídico, mas também levando o Evangelho em seu trabalho. Se Jesus fosse promotor de justiça, seria como o Dr. José Raimundo. Então tivemos hoje um dia de fé e agora um momento de alegria, um ambiente de trabalho. Então, meu nome a partir de agora é Emílio Brasileiro Viana de Carvalho, grande divulgador do Espiritismo, viajou por vários lugares, militar, apaixonado pela doutrina espírita. Que homenagem maravilhosa, doutora Eva, desse trabalho, e parabéns por essa equipe, por seu trabalho, pelo entusiasmo. A gente chega aqui e sente o entusiasmo da presidente e nos renova o coração e o espírito. Parabéns. Como a Marisley disse, não sou eu que tenho que acompanhar essa mulher, porque o doutor José Raimundo falou, e ela disse também que ela fez uma apresentação da obra. Apresentação da obra a caminho do Tratado dos Evangelhos. Eu contei essa história ao doutor José Raimundo. 3h da manhã, 3h30, não tinha o que fazer, fui lá responder e-mail. E recebi um e-mail do nosso querido e amado Divaldo Franco. E do e-mail disse assim: Emílio, já estou lendo a obra, estou gostando do livro e quero que você mande um abraço à sua esposa, porque eu gostei demais da apresentação dela. 3h30 da manhã. Aí eu pensei, acordo ou não acordo? Cheguei próximo, ela estava mais para lá do que para cá. Falei, não, mas é muita maldade acordar, 3h30. Aí eu voltei, olhei para o e-mail do Divaldo e acorda. Eu chegava perto, não acorda. Eu falei, acorda ou não acorda? Acordei. Marisley, bem suave, volte, né? Volte. Olha, você precisa ver o que o Divaldo falou da sua apresentação. Imediatamente a mulher deu um pulo. Quando eu vi, já estava em frente ao computador. Né? A alegria. E realmente, comprem a apresentação da doutora Marisley e leva o livro de brinde. Porque ela sintetizou muito bem todo o trabalho. Todo o trabalho. Muito bem, esse livro é fruto de um amor. De um amor que temos por Jesus, que sentimos por Ele. É fruto do amor. Mas ao concluir esse trabalho, aí nós sentimos o inverso, o amor que Ele sente por nós. Quando nós conhecemos os ensinos de Jesus, quando nós conhecemos... Cadê o Paulo? Paulo Eucanã. Tá lendo? Oi, Paulo. Bom. Ah, Paulo, mas a câmera aqui realmente... né? Que bom. Quando nós sentimos esse amor, realmente fica mais fácil vivermos nesse planeta, experimentarmos as delícias do céu já na terra. Os discípulos de Jesus sempre ficavam ao longe, vigiando-o. Jesus orava praticamente todas as noites. Claro que ele sabia. Morava em Cafarnaum, Simão, Pedro e alguns ficavam de longe vigiando o mestre. E depois de uma dessas orações e vigílias, ele disse a Simão: Simão, precisamos divulgar a boa nova a toda parte. E a partir dali, de 2 em 2 discípulos foram conduzidos para várias regiões, várias cidades. Não eram apenas 12. 12, os mais próximos, eram muito mais. E a partir daquela reflexão, Jesus sentiu que teria que levar além, não só pela Judéia ou a Galileia, mas Samaria, outras regiões, a sua mensagem de amor. Qual era a principal mensagem do Mestre? A mensagem da existência de um Deus de amor. Não mais um Deus de ira, não mais um Deus de vingança, mas um Deus de misericórdia, de doçura, de perdão. E João Evangelista, que foi o seu discípulo mais novo,
Ele tinha 16 anos quando começou a seguir Jesus. Os discípulos de Jesus eram todos jovens. O mais velho era Pedro, que tinha 28 anos. Então, João Evangelista chegou a dizer que Deus é amor. A segunda maior definição de Deus, a primeira de Jesus, Pai Nosso. A mais bela definição de Deus. E a segunda de João, Deus é amor. Porque ele captou a mensagem do Cristo. O que ele queria? Ele queria nos trazer Deus como amor. Não apenas como um ser distante, mas como um ser que nos ama profundamente. Um ser que nos criou por amor e para o amor. Essa é a mensagem de Jesus. Claro que o culto do Evangelho no Lar começou há muitos anos. Depois que o nosso mestre saiu, aos olhos da visão humana, os discípulos todas as noites, oravam e cada um comentava algumas de suas lições e de suas ações. Conhecemos muitos ensinamentos de Jesus, mas não conhecemos todos os atos dele. Alguém poderia imaginar Jesus cozinhando, cuidando, fazendo sanduíche, oferecendo pão e peixe, depois da ressurreição? A gente não imagina isso. Mas a gente já ouviu aquela passagem em que ele diz a Pedro, o interroga: Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Simão Bar-Jonas, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. E Simão Pedro ficou assim: mas Senhor, só sabe tudo, só sabe que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Nós sabemos isso. Mas antes disso, Pedro e os apóstolos estavam a pescando. E de longe eles viram o mestre. Ali está o Senhor, depois da crucificação. E foram a nado. Chegando lá, ele já estava com fogo, assando peixe e com pão preparado para servir os seus discípulos. Isso não sabemos, mas está no Evangelho de João. Isso não se divulga. A prática de Jesus, as ações dele, são muito maiores do que os seus ensinamentos. O que ele fez é muito maior do que o que ele disse, o que ele falou. Então é preciso nós entendermos sua mensagem, interpretarmos, mas também percebermos suas atitudes, suas etiquetas. Quando for a um jantar, um banquete, não sente nos primeiros lugares, para que o dono do banquete não te conduza a um lugar menos favorecido. Vá, fica ao fundo e deixe que alguém traga à frente. Jesus foi, acima de tudo, um ser simples, um ser humilde, desconcertantemente humilde. E quando nós estudamos o seu Evangelho, nós percebemos que, realmente, poucas coisas são necessárias. Um dia ele estava conversando com Marta e Maria, irmãs de Lázaro. Eles moravam em Betânia, eram filhos de Simão. E Jesus tinha um hábito de viajar com seus apóstolos e ficava na casa de Lázaro. E um dia ele estava falando com Marta e Maria. Marta muito preocupada com a comida, a alimentação, e Maria estava ali, bebendo dos seus ensinamentos. Em um dado momento, Marta reclamou: Senhor, pede para Maria me ajudar, eu tenho que organizar a casa, fazer o almoço. E ele disse: Marta, Marta, por que te preocupas com tantas coisas? Poucas coisas são necessárias, até uma só. Claro que Jesus sabia das responsabilidades domésticas, mas naquele momento ele quis aproveitar, porque tudo que ele falava, ele fazia questão de falar para que, além daquele contexto, pudesse atingir os milênios. Poucas coisas são necessárias, até uma só. E, ao longo desses anos, fazendo o culto do Evangelho no Lar, nós sentimos
a falta de uma obra como essa? Eu não me considero um escritor. Eu me considero um curioso, um pesquisador. Mas muito mais do que isso, eu me considero um aprendiz. Porque depois de tantos anos, 18 para fazer esse trabalho, mais 4 ou 5 para estudar, para ler, nós aprendemos que não sabemos quase nada sobre ele. Ainda no futuro teremos mais revelações, mais informações. Jesus continua sendo o ser mais misterioso que apareceu aqui. Tentamos explicar em algum momento pela física, pela ciência. É uma obra científica, filosófica e religiosa, dentro do contexto e princípios da nossa doutrina. Mas há muito ainda o que explicar. Há muito o que explicar. Então, nós sentimos a falta de um livro que, no único volume, eu pudesse conhecer toda a vida de Jesus. E depois de muita leitura, eu descobri o que é óbvio, que nada supera Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 evangelhos canônicos, porque existem outros evangelhos. Existem outras narrativas do apóstolo Tomé, por exemplo. Mas Mateus, Marcos, Lucas e João, realmente, são 4 livros do Novo Testamento que são completos, eles se completam. Mas eu pensei, bem, eu vou ler Mateus, depois eu leio Lucas, tem episódio de Lucas que se repete em Mateus, em Marcos e em João. Aí o que nós fizemos? O primeiro trabalho dele foi fazermos a reunião desses evangelhos, a cronologia desses evangelhos, de forma organizada. E para isso utilizamos de vários trabalhos, de vários teólogos, como o bispo Dom Duarte Leopoldo, bispo da Igreja Católica, como a belíssima organização do Carlos Torres Pastorino, outros teólogos da Igreja Evangélica, como Champlin. Então, nós buscamos a ajuda de vários teólogos. Eles, sim, sabem muito mais do que nós. Dedicaram não apenas 18 anos, mas a vida inteira, 60, 70, 80 anos, estudando as Escrituras. Então, precisava de uma obra em que eu pudesse ter acesso aos 4 evangelhos, reunidos, harmonizados, lendo de tal maneira que não precisava ler depois os 4 separados. Porque quando a gente vai ler Marcos, tem episódio em Marcos que já está em Mateus, mas com um detalhe a mais. Então, nós levamos 3 anos para reunir os 4 e para que de um único, num lance, pudesse conhecer completamente todos os versículos dos 4. Foi um trabalho de muito tempo, que foi publicado no ano 2000. E nós publicamos a obra intitulada O Livro dos Evangelhos, só os Evangelhos. Depois aí a missão seria interpretar esses Evangelhos, fazer o trabalho de interpretação, mas de uma maneira objetiva, que pudesse, cada episódio, atender a uma semana no culto do Evangelho. Então, se nós lermos cada episódio numa única reunião, ao longo de 277 semanas, nós já estudamos suavemente todas as passagens. E como é que isso foi feito? Toda semana esse trabalho era publicado no jornal Diário da Manhã, um grande jornal de circulação em Goiânia. E as pessoas eram sempre aos domingos, católicos, evangélicos, espíritas, inclusive o arcebispo lia esse trabalho. E tínhamos referências positivas de todos eles. Claro que alguns pontos, quando se trata de reencarnação, é evidente que eles filtravam, já que alguns irmãos não acreditam na reencarnação. Mas todos esperavam os domingos, e eu tinha um compromisso de, durante a semana, refletir sobre o trabalho, atendendo a sugestão do nosso Divaldo Franco. Uma vez nós nos encontramos no aeroporto de Belo Horizonte. Ele vinha de Belo Horizonte e eu estava em outra cidade. E eu disse a ele como eu estava fazendo, ele falou, prossiga assim,
porque você vai ter, durante 7 dias, o momento da reflexão. Você vai refletir e, ao final de semana, você vai escrever. Reflexão, pesquisa e escrita. Isso durante muitos anos. E o jornal ia publicando. Às vezes, final de ano, eu repetia o Natal, repetia os textos para encaixar com aquele momento. Mas eu devo muito ao incentivo do Jornal da Imprensa, do Jornal Diário da Manhã, cujo proprietário é espírita, grande estudioso da doutrina, o seu Batista Custódio. Então, isso foi um elemento motivador para fazer esse trabalho ao longo de tantos anos. Muitas experiências nós vivenciamos. Muitas passagens, como é que foi escrito esse trabalho? Primeiro, o texto do Evangelho, e depois eu fazia o comentário. Aí depois eu buscava, pelos fichamentos, detalhes ou citações de autores que eu julgava ser importante ser inserido naquele texto. Mas quase sempre nunca poderia passar de 2 laudas. Não que o jornal impusesse. Nunca tive limites. O jornal sempre abria. Mas eu fiz assim, porque eu queria que a obra fosse objetiva, clara. E muitas vezes a gente pode dizer muito com poucas palavras. Então, escrevendo a obra, eu aprendi como deveria escrever a obra. Tanto quando eu concluí, eu falei, agora tem que voltar. Não volta não, porque agora é trabalho de revisão. Passo por várias revisões. Mas eu passei por várias experiências escrevendo esse livro. Muitas vezes eu não sabia o que escrever. Como é que eu vou escrever? E eu buscava teólogos, mas eu não gostava das interpretações, que eram muito interpretações ligadas a texto, à linguagem. Eu queria uma interpretação. Então, eu fazia o que Einstein recomenda. Busque pela imaginação. Então, pela imaginação, eu imaginava o quê? A cena. Imagine a cena. E aí, quase sempre, depois que voltava à realidade, saindo da imaginação, não conseguia parar de chorar. Imagine escrever o capítulo da crucificação. Como foi triste. Imaginar a crucificação do Mestre. Então, Einstein dizia que ele aprendia muito mais pela imaginação do que pelos livros. Então, às vezes, a gente tem dificuldade de fazer certas interpretações, como eu tive em algumas passagens. Então, pela imaginação, eu pude entrar na sintonia dos fatos narrados e sair de lá com as minhas impressões. Aí ficava fácil escrever. Então, o que é que nós queremos? Queremos que os irmãos sintam esse amor. Sintam Jesus em suas vidas. Sintam Ele próximo. Ele não se encontra, nunca esteve distante. Ele é muito mais simples do que nós imaginamos. Nós que somos complexos. Nós que gostamos da complexidade. Ele é muito simples, muito próximo, muito amoroso. E vários depoimentos já colhemos. 8 meses, doutor José Raimundo, esse livro. 8 meses. E já colhemos vários depoimentos. O último, de uma doutora em letras, dizendo, já li a obra toda, inclusive ela revisou os 3 últimos capítulos, e garanto a você que eu me sinto hoje uma pessoa mais amorosa, menos dura. Esse livro foi dado de presente a uma senhora no interior de Goiás, por um presidente do lar São Francisco de Assis. Ela passava por depressão e já tinha programado o seu suicídio, programado sua morte. E o livro chegou até ela pela filha. E ela disse que abriu ao acaso e saiu bem na crucificação. Ela leu todo o capítulo. E ali ela desistiu. Ela desistiu. Não é justo que eu faça isso. Nem comigo, nem com minha família, nem com Deus. Passava por depressão. E o Evangelho tirou dela a ideia do suicídio. Então, amor, motivação para viver. Recebemos de Alagoas, de um trabalhador da Federação Espírita,
no estado de Alagoas, um médium, a seguinte informação. Antes de eu trabalhar na federação, eu tive um desdobramento espiritual e sonhei com 3 livros. E deu o nome de um. E ele disse que quando pegou no livro, ele disse, esse foi o 2º livro que eu vi. Está aí o zap dele, né? 2º livro, o 3º ele não viu ainda, não foi publicado. Esse foi o 2º livro que ele leu, que ele viu. Então a gente pensa que escreve alguma coisa, a gente copia o que está do lado de lá e copia mal copiado, né? Então, hoje, pela manhã, nós vimos a maravilhosa obra de arte que tem no Museu São Francisco. Imaginemos uma pessoa ficar pendurada lá em cima, pintando deitado. Que coisa, tem que ser criativo. Na verdade, são grandes artistas. Então, o que é o escritor? O escritor é aquele que tenta fotografar certas verdades. Ao final, quando eu terminei a obra, eu falei, agora, qual o título da obra? Não sabia o título. Sempre dizendo, estou fazendo um livro sobre a vida de Jesus. Qual vai ser agora? O que eu vou fazer? Qual o título da obra? Aí veio na ideia, busque na bibliografia de Santo Agostinho. Eu fui. Lá vi, tratado sobre o Evangelho de João, tratado sobre o Evangelho de São Lucas. Eu falei, tratado dos Evangelhos. Já que foi publicado o livro dos Evangelhos, agora vai ser o tratado dos Evangelhos. E depois daí, que me veio à mente que Santo Agostinho foi o diretor espiritual desse trabalho. Mas eu falei, coloco ou não coloco isso no livro? Mas a certeza é tão grande que realmente Santo Agostinho é o responsável pela divulgação do Evangelho dentro do Consolador Prometido, da doutrina espírita. Ele é o responsável. E teria que passar por ele realmente. Mas aí, meus irmãos, a doutora Eva vai me entender a síndrome do ninho vazio. Quando concluí a obra, eu me senti sozinho. Aquele programa Largados, Pelados, e agora tem Congelado. Eu me senti assim. Me senti só. Tristeza, doutor Raimundo. Falei, que povo interesseiro, né? Agora perdi a proteção espiritual. E logo eu pensei, agora eu vou fazer outro livro para atrair, né? E eu pensei, já comecei a estudar, a pesquisar sobre Atos dos Apóstolos. Mas aí eu interrompi, porque agora a missão é divulgar o trabalho. Divulgar o Evangelho. Então, meus irmãos, a primeira edição saiu em 3 meses. Essa é a segunda edição, revista e ampliada. Com o glossário, com a cronologia, toda a cronologia da vida de Jesus, com o índice remissivo. Você pesquisa, quer estudar sobre a parábola do semeador, vai lá que tem. Parábola, capítulo tal, item tal. Então, é fácil de pesquisar. Então, nós recomendamos a leitura progressiva. Agora que eu estou lendo o livro. Agora que eu estou lendo o livro. Uma coisa é construir uma casa, outra coisa é morar na casa. Desfrutar da casa que construiu. Enquanto constrói, a gente não desfruta. É sofrimento. Tem que fazer bem feito. Ainda mais com o jornal esperando, né? Querendo, já tinha aqueles leitores fiéis. Então, agora que eu estou lendo, no culto e às vezes pelas madrugadas, abro ao acaso e vou ler. Abro ao acaso e vou ler. E aí sim, eu aproveito do que foi construído. Então, nós queremos compartilhar e agradecer de coração aos espíritas da Paraíba. Porque da Paraíba se irradia vibrações que chegam todo o país. E pelo simbolismo do Dr. José Raimundo entregar para cada presidente, levando a Paraíba o Evangelho para todo o país. Essa é a nossa primeira viagem fora de Goiânia, fora de Goiás. É o primeiro estado que nós visitamos. É o primeiro. Eu disse para o Dr. José Raimundo, eu não quero viajar muito. Eu não quero aparecer muito. É preciso que a obra apareça e eu desapareça. Eu fique quietinho.
né? Mas, como a obra ainda está em seu nascedouro, é necessário que a apresentadora e incentivadora desse trabalho, a Maris Leite, tem um doutorado em Ciências da Religião, sabe muito mais do que eu sobre várias religiões. Eu também quero agradecer a minha família, meus filhos, que entenderam esse amor que eu tenho por Jesus. Entenderam isso. Porque há sacrifícios, férias, finais de semana, feriados, para escrever. Sem a família, sem essa compreensão, seria impossível. Então, nós queremos passar para todos essa mensagem de que Jesus nos ama. Mas precisamos conhecê-lo melhor para que o nosso amor se eleve ao nível que ele precisa. Todos os discípulos foram amados, mas poucos amaram Jesus no seu nível. Poucos, nem todos o compreenderam. Até o dia de hoje, a gente vê pessoas se importando com muitos temas, e assim que tem que ser. Mas o objetivo da nossa doutrina é consolar. É uma promessa dele. O que é consolar? Consolar é motivar o espírito. Consolar é dar as mãos. Consolar é união. Consolação é fraternidade. Consolação é fraternidade. E uns precisamos dos outros, para que saiamos daqui todos elevados e transformando essa nossa encarnação na principal dentre todas do passado. Nós espíritas somos muitas vezes aqueles primeiros cristãos que deram suas vidas no Coliseu de Roma, cantando, dando suas vidas. Há muitos espíritas que vieram de lá, dos primeiros cristãos. E eles vêm, reencarnam e trabalham. Muitos são anônimos. Muitos adoram o anonimato, porque não precisam da fama, do reconhecimento popular para ter a motivação para viver o Evangelho. Então, eu quero homenagear, na noite de hoje, todos os espíritas do estado da Paraíba. Todos aqueles que desde o início deram suas vidas para divulgar o Evangelho aqui. Todos os cristãos católicos evangélicos que amam a Jesus, que estão em sintonia com Ele. E que possamos todos juntos irradiar isso para o Nordeste, para o restante do Brasil, para que as pessoas sintam que nós estamos tocados pelo amor de Jesus. Então, meus irmãos, quero agradecer, é um momento de gratidão. Mais uma vez, doutor José Raimundo. Um anjo, um homem que tem um coração de menino. 76 anos, mas parece que tem 16. Vibra. Ele disse para mim, Mídio, eu vou lá para a reunião do conselho, mas a coisa mais importante que eu vou fazer é divulgar esse livro. Que carinho, que compreensão, que sintonia. Então, que ele e sua família toda, e todos aqui, meus irmãos, nessas proximidades do Natal, possamos experimentar através da leitura esse amor. E através do Evangelho no lar, essa proteção. Parabéns a todos os trabalhadores, todas as trabalhadoras. Adorei aquela mesa da pizza. Pena que estava sem pizza. Foi o lugar que eu fiz questão de tirar foto. Né? Que Jesus abençoe a todos. Aproveitem bem esse trabalho, como agora que eu estou aproveitando, né? E que possa o nosso querido Viana, onde ele estiver, receber o nosso abraço, inspirador dos trabalhos dessa casa, inspirador dos trabalhos de divulgação, provavelmente um dos incentivadores de todos aqueles que pregam o Evangelho viajando para toda parte. Muito obrigado a todos, um beijo no coração de todos. Aproveitem bem esse final de ano, é um presente
de Deus para nós. Muita paz e até a próxima. A partir de hoje, Emílio Brasileiro Viana de Carvalho.